A cobrança de tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos entrou em vigor hoje. E a medida vai atingir o setor siderúrgico de grandes parceiros comerciais do país, entre eles Brasil, Canadá e México. Quem tem os detalhes é o Misael Mainetti. Conforme prometido por Donald Trump, já estão em vigor as tarifas de 25% sobre todas as exportações de aço e de alumínio para os Estados Unidos. De acordo com a Casa Branca, o aumento da taxação, anunciado em fevereiro, é uma tentativa de proteger a indústria doméstica. Na época do anúncio, o Instituto Aço Brasil manifestou surpresa com a decisão de Trump e lembrou que os Estados Unidos e o Brasil detêm uma parceria comercial de longa data, que vem sendo historicamente favorável aos americanos. O governo brasileiro ainda analisa como responder às novas taxas dos Estados Unidos ao aço e ao alumínio, mas já deu sinais claros de que eventuais aumentos de tarifas seriam respondidos com reciprocidade, apesar de o país ter uma participação pouco expressiva no comércio com os americanos. Em evento em Minas Gerais, o presidente Lula não anunciou possíveis retaliações, mas cobrou respeito de Donald Trump. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. O aumento para 25% nas tarifas sobre o aço e o alumínio atinge principalmente Canadá, México e Brasil, principais fornecedores para os americanos. A situação só não é pior para os canadenses, porque Donald Trump recuou após anunciar que elevaria para 50% a taxa total cobrada sobre o aço e o alumínio do país. Uma reação à decisão da província de Ontário de impor uma tarifa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. Segundo Kush Desai, porta-voz da Casa Branca, Trump usou a força da economia americana depois que o premier de Ontário, Doug Ford, suspendeu uma sobretaxa sobre as exportações de energia da província para Michigan, Minnesota e Nova York, que havia sido anunciada como forma de pressionar a Casa Branca a recuar do tarifaço imposto ao país. Sobre esse assunto, a gente conversa com a nossa comentarista Deise Ciocari, que já está conosco. Deise, a gente tem esse cenário aí proposto pelo Donald Trump, que era esperado, promessa de campanha, foi adiando, mas chegou o dia. Começa nesta quarta-feira, portanto, essa taxação ao aço e alumínio. O Brasil fala numa resposta também aos Estados Unidos. Mas é um momento delicado e que vai precisar de estratégia, porque você também não pode escalar uma guerra comercial com os Estados Unidos, ou pelo menos não é muito interessante, e ao mesmo tempo você tem que dar uma resposta de reciprocidade. Então haja estratégia aí para os técnicos e para a diplomacia, não, Deise? Bom dia para você. Exatamente, Nonato, a palavra estratégia é a principal nessa negociação. Bom dia a você, bom dia, Lívia, os amigos da Jovem Pan. Óbvio que essa medida do Trump, ela impacta diretamente a balança comercial brasileira e ela pode afetar, inclusive, né? Agora, o Brasil tem um histórico, Nonato, de negociação bem sucedida nessas disputas comerciais, como, por exemplo, em 2018, quando o governo conseguiu estabelecer um sistema de cotas em vez de tarifas plenas no governo Trump. Então, existe uma possibilidade, eu acredito que, se depender das declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin, ele deve buscar justamente esse caminho, negociar cotas para mitigar os impactos dessa medida. Isso pode ser uma saída bem viável, já que os Estados Unidos também precisam de fornecedores confiáveis de aço e de alumínio, e de uma ruptura completa com o Brasil não seria estratégica nem para eles, né? Para o Brasil, obviamente, o impacto é significativo, mas ainda existe um espaço para negociação. Então, a resposta brasileira, ela precisa ser, como você falou, estratégica, apostando no histórico de diálogo comercial e buscando alternativas que minimizem essas perdas para a indústria siderúrgica nacional.